O milionário contrata uma mendiga negra como babá para seu filho deficiente e descobre um segredo. No coração de uma cidade pulsante, onde o brilho das luzes se espalha como um caleidoscópio, Miguel vivia em sua imensa mansão. Era um milionário que tinha tudo, exceto o que mais importava, a presença calorosa de sua esposa, que partira tragicamente deixando um vazio esmagador. Ele olhava para os brinquedos de Lucas, seu filho autista. O menino estava lá, perdido em seu próprio mundo, enquanto Miguel se afundava em memórias de risadas e abraços. Mas Miguel sabia que precisava de ajuda. A dor o tornava cego, incapaz de ver o que seu filho realmente precisava. Depois de uma longa busca, ele finalmente se deparou com Clara. Ela parecia um espírito errante, vestida com trapos e com um sorriso largo que contrastava com sua realidade cruel como uma sem teto. Mesmo sem um teto sobre a cabeça, ela tinha uma bondade inigualável e de alguma forma sabia exatamente como interagir com Lucas. A conexão entre eles era quase mágica. Conforme os dias se passaram, Clara se tornou uma presença constante na mansão. Miguel começou a notar como Lucas se iluminava ao ver Clara, como se uma luz interna se acendesse. Por trás de sua aparência desgastada, Clara tinha uma alma vibrante. Mas havia algo mais. Um mistério pairava entre eles, como se o passado a envolvesse em sombras. Era uma noite chuvosa e o vento uivava do lado de fora quando Miguel a viu olhando pela janela. O olhar de Clara estava perdido, como se ela estivesse esperando o retorno de algo que nunca voltaria. Ele se aproximou, mas um silêncio constrangedor caiu entre eles. Ela pareceu sentir a tensão no ar. "Você está pensando na sua família, não é?" perguntou Clara, quebrando o silêncio. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia se deveria responder ou se queria se abrir. Miguel soltou um suspiro profundo, a dor no peito se intensificando. Todos os dias, mas é difícil. O nó na garganta emergiu. Ele estava atravessando sua própria noite escura. No entanto, o que ele não sabia era que Clara também escondia suas cicatrizes. O tempo passou, e a conexão entre Miguel e Clara se aprofundava. Conversas tímidas se tornaram confidências. Ela compartilhou fragmentos de sua infância, mas sempre fugia de detalhes. E enquanto ele se lembrava de sua esposa, uma parte dele começou a desconfiar que Clara estava interligada daquele jeito misterioso que só os segredos familiares têm. Uma noite, Miguel recebeu uma mensagem anônima. O conteúdo fez seu coração disparar. Clara tem um laço com sua falecida esposa. O que você não sabe pode mudar tudo. Ele se sentiu em um palco, cercado por segredos e desconfianças. E agora, a pergunta se tornou: até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade sobre Clara e o que aconteceu com sua esposa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. A mensagem, insinuante e crua, martelava em sua mente. Clara tinha um laço com sua falecida esposa. Ele segurou o celular com força, as unhas cravando na pele. Uma onda de incertezas o atingiu, como se a terra estivesse tremendo sob seus pés. O passado e o presente se entrelaçavam, formando um labirinto de segredos. O olhar de Clara no vidro da janela ainda ecoava em sua mente. A conexão era evidente, mas o que exatamente isso significava? Miguel se deu conta de que precisava entender, mesmo que isso levasse a um caminho doloroso. Ele não poderia ficar parado, e a urgência crescia a cada batida do seu coração. Saiu de casa, e a chuva forte lá fora se misturava com sua turbulência interna. Ele andou pelas ruas, buscando respostas. Pensamentos sobre Clara e sua esposa se entrelaçavam, formando
Um nó inquebrável. Se Clara fosse mais do que apenas uma babá, o que mais ela escondia? Ao chegar na praça, Miguel viu um grupo se formando em volta de alguém no centro. A curiosidade o puxou. Ele abriu espaço e, de repente, sua visão distorceu. Clara estava ali, agachada no chão, rodeada por pessoas que pareciam estar discutindo. O que ela estava fazendo ali? Miguel tentou se aproximar, mas alguém o segurou pelo braço. Melhor não se envolver, parceiro. É coisa séria, disse um homem robusto, com a voz grave e preocupada. Clara! Miguel gritou. O desespero tomou. Ele lutou para se libertar do aperto. As vozes na multidão se tornaram um murmúrio distante. Ele só conseguia ver Clara. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Quando finalmente o viu, seu rosto refletiu medo. Algo não estava certo. Miguel sentiu seu estômago revirar. Ele empurrou as pessoas ao redor e se lançou na direção dela. A multidão se afastou, revelando o que estava acontecendo. Na mão de Clara, um pequeno caderno. Clara, o que está acontecendo? Miguel perguntou, a voz trêmula. O olhar dela perfurava seu coração. Eu ia te contar, e antes que pudesse dizer mais. Um grito cortou o ar. Ela é uma criminosa, uma mentirosa, ecoou uma mulher mais velha, os olhos cheios de desprezo, apontando para Clara. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? A multidão murmurejava, as palavras dela se transformando em veneno. A pressão nas têmporas de Miguel aumentou. Ele olhou de um lado para o outro. Estava cercado de olhares de condenação. Os segredos de Clara não eram apenas dela. E então, algo na multidão chamou sua atenção. Um homem, com uma expressão familiar, virou a cabeça. Ele era um antigo amigo da faculdade, um que Miguel não via há anos. Seu nome veio à mente como um eco distante. Rafael. O que ele estava fazendo ali? Rafael se aproximou, seu rosto tenso. Miguel, você não sabe o que ela fez. Você precisa se afastar. As palavras dele soaram como um aviso, mas o que era? O nó em sua garganta se apertou. Como ele poderia desacreditar a mulher que trouxe? Alegria, Lucas. Clara, o que é tudo isso? Miguel questionou, a voz chiada. Mas antes que ela pudesse responder, o homem robusto que o segurou antes, segurou o braço de Clara, como se quisesse arrastá-la dali. Miguel não podia deixar isso acontecer. Não! Gritou, a voz saindo com toda a força. A tensão militarizada da situação explodiu e tudo parecia ficar fora de controle. O medo, a raiva, a dor não eram apenas sobre ele. Era sobre Clara, e era tudo muito maior. Me deixe em paz, revelou Clara, a voz alta e desesperada. Vocês não entendem. Com essas palavras, o choque se abateu novamente. O que ela estava tentando esconder? O que mais havia por trás daquela mulher que, ele era uma luz em meio à escuridão. O rosto de cada pessoa ao redor começou a se desfocar, mas uma única frase ecoava em sua mente. O que você não sabe pode mudar tudo. Miguel sentiu o coração disparar. O que mais ele ainda teria que descobrir? O que mais poderia ser revelado nesse turbilhão de segredos? Ele não sabia, mas o fim de tudo não parecia nada próximo. Justo quando achou que estava começando a entender, o mundo virou de ponta cabeça novamente. Miguel sentiu seu coração disparar enquanto olhava nos olhos de Clara, que refletiam medo e desespero. Clara, o que é tudo isso? Ele repetiu, a voz soando mais alta do que pretendia, mas seu propósito era claro. Precisava de respostas. A multidão ao redor parecia pulsar de expectativa, cada pessoa com um olhar de julgamento, como se esperassem que ele se afastasse, que se rendesse a essa pressão. Eu ia te contar. Clara tentou explicar, mas a voz dela veio fraquejando. O homem robusto a segurava firme, e Miguel tremia de raiva. Ele não podia permitir que arrancassem Clara dali sem entender. Me deixe em paz, Clara gritou, a voz dela ecoando na praça. Eu não sou quem vocês pensam que sou. A multidão murmurou, inquieta como um enxame de abelhas. As palavras dela eram como uma adaga em seu peito, pois agora ele sentia a dúvida se enraizando em sua mente. Clara, por favor, Miguel implorou.
mas seus olhos estavam fixos na mulher que o havia encantado desde o começo. O que ela estava escondendo? Talvez, na verdade, fosse ela a criminosa que todos sugeriam. O que ele realmente sabia sobre Clara? Nesse momento, uma voz cortou o ar, firme e autoritária. Não é apenas isso, Miguel. Era Rafael, seu amigo antigo, que havia desaparecido dos círculos sociais. Miguel se virou confuso, e Rafael parecia mais sério do que ele se lembrava. Ela tem tudo a ver com o que aconteceu à sua esposa. Miguel palpitou. Um peso inimaginável o atingiu. Ele não queria ouvir, mas a curiosidade era uma serpente rasteira, sussurrando verdades que ele queria evitar. Do que você está falando? A voz saiu rouca, sufocada. Ela tem um passado, Miguel, e não é bom. Você não sabe com quem está lidando. Rafael se aproximou, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e urgência. O homem forte que prendia Clara se afastou, bem a tempo de vê-la desmoronar, ofegante em pânico. Então a chuva começou a cair, torrencialmente, lavando a cena de forma dramática. A multidão dispersou, mas a tensão se mantinha, como uma corda esticada. Enquanto todos corriam do aguaceiro, Clara olhou nos olhos de Miguel, e naquele instante tudo mudou. Eu não sou criminosa, Miguel, ela começou, e ele pôde ver a verdade em seu olhar. Mas eu sou. Antes que ela pudesse terminar, um grito cortou o silêncio. Uma mulher com cabelos claros e uma expressão de horror se aproximou, segurando uma foto amarelada. Clara, é você! Nós sabemos quem você é. A multidão parou, e todo o ar parecia ter sido sugado da praça. Miguel estava paralisado. A foto revelava Clara, mas não como ele a conhecia. Ele viu outra Clara, mais jovem, em um ambiente que não reconhecia. Quem é você? Ele sussurrou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Clara parecia chocar-se. Seus olhos se arregalavam de forma que algo a atingira. Não, não é você! Miguel não sabia se estava falando com Clara ou com um mundo que havia desmoronado ao seu redor. Eles não sabem a verdade, Clara implorou, as mãos tremendo. Miguel olhou para a multidão, que agora sorria com uma curiosidade macabra. Ele sentia seu coração pulsar freneticamente, seus pensamentos girando em um turbilhão. A reviravolta era devastadora. Com a chuva caindo em colunas ao seu redor e a confusão instalando-se em sua mente, Miguel viu tudo mudar. O que mais ele não sabia sobre ela? E mais importante, o que isso significava para Lucas? O nó em sua garganta começava a se transformar em algo muito mais pesado. Ele sentiu o frio da chuva misturando-se à tensão ardente, uma tempestade de incertezas e verdades mudando todo o seu corpo. Ele não tinha certeza de que poderia voltar atrás ou mesmo se queria. O mundo inteiro parecia ter perdido sentido. Clara, ele perguntou, a palavra escorregando de seus lábios como uma oração desesperada. Mas ela não respondeu. Seus olhos estavam focados no chão. E ali, no meio da chuva, Miguel percebeu que a conversa ainda estava apenas começando. O que mais estaria escondido nas sombras do passado de Clara? Miguel estava paralisado. As palavras de Clara pairavam no ar como fumaça. O que você é, Clara? Ele mal conseguiu murmurar, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A chuva continuava caindo, e a foto que a mulher de cabelos claros segurava parecia queimar na sua mente. Clara não respondia. O medo em seus olhos crescia, como se ela estivesse em um abismo. A mulher com a foto não se conteve. Você é a mesma Clara que fugiu anos atrás. Você não pode escapar do seu passado. Os murmúrios na multidão aumentavam. A tensão no ar era palpável. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Uma mistura de confusão e desespero. Clara, tudo bem? O que essa mulher está dizendo? Miguel estava a um passo de surtar. Ele precisava de respostas. Mas Clara só olhava para o chão, a cabeça baixa, como se tentasse juntar os pedaços de um quebra-cabeça desmoronado. Ele pegou suas mãos, apertando com força. Por favor, me diga a verdade. Os olhos de Clara finalmente se ergueram, e por um momento, Miguel viu a mulher cheia de vida que começara a conhecer. Miguel,
Não é o que você pensa. Eu. A voz dela falhou, sufocada pela pressão da multidão. Mas antes que ela conseguisse se explicar, um grito trespassou o ar. Calem-se, ninguém sabe do que estão falando. Era um homem alto, vestindo um casaco escuro, que se destacava sob a chuva. Miguel reconheceu aquele rosto. Henrique, seu antigo sócio. O que ele estava fazendo ali? Henrique, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a voz tremendo, entre chocada e aliviada. Mas em resposta, Henrique olhou para Clara, seus olhos ardendo. Você realmente não sabe, Miguel. Clara é mais do que apenas uma babá. Ela está ligada a um crime que pode mudar tudo. As palavras dele cortaram como um golpe. Miguel olhou para Clara, que agora estava pálida. Como um fantasma. Um crime? Que crime? Ele se virou rapidamente, buscando confirmação nas expressões das pessoas ao redor. O burburinho se intensificava e o medo se instalou. Ela estava no lugar errado, na hora errada, e por isso, Henrique hesitou e então completou. Por causa dela, sua esposa morreu, Miguel. As palavras dele foram como um trovão. Miguel recochilou, desorientado. Aquilo fazia sentido? As peças de um cenário sombrio começaram a se encaixar, mas era uma agonia imensurável. Ele olhou novamente para Clara, e na sua mente 1000 perguntas fervilhavam. O que você tem a ver com isso? O que você fez? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, e seu corpo tremia. Não sou a criminosa. Que todos pensam. Eu estava tentando ajudar. Era uma operação encoberta. O que aconteceu não era para ser assim. Ela estava desesperada. Tudo em sua expressão gritava por clemência, mas a multidão não parecia convencida. Sussurros e olhares de reprovação se espalhavam. Miguel sentiu um aperto no peito, uma dor que não conseguia identificar. Operação encoberta. Você estava trabalhando contra a lei e tudo isso me envolve. Sim, disse Clara, a voz baixa e trêmula. Mas foi um erro. Fui manipulada. Eu estava tentando fazer o que era certo, mas tudo deu errado. Manipulada? Clara, como posso acreditar em você? O desespero em sua voz era palpável, como se um abismo se formasse entre eles. E então, bem no meio daquele turbilhão de emoções, algo dela escapuliu. Miguel, você precisa saber. Lucas não é apenas seu filho, ele é. A declaração estava prestes a sair, mas foi interrompida pelo barulho ensurdecedor de um sirene. A polícia havia chegado. A multidão se dispersou em meio ao caos e o pânico. Miguel olhou para Clara, percebendo que a tempestade tinha apenas começado. Clara, o que você estava prestes a dizer? Ele gritou acima da confusão. Mas antes que ela pudesse responder, os policiais se aproximaram, cercando-os, e o mundo de Miguel virou mais uma vez, apenas deixando uma pergunta pairando no ar. O que mais estava escondido sob a superfície? Miguel estava paralisado. As sirenes cortaram o ar, cheias de urgência. Mas a confusão dentro dele era mais potente. Ele olhava para Clara, seu coração batendo acelerado e ressoando em seus ouvidos. Ele não sabia a que acreditar. O que Henrique havia dito? A mente girava, triturando cada pedaço da realidade que conhecia. Clara, o que você estava prestes a dizer? A pergunta saiu em um sussurro angustiado, quase perdido no barulho da multidão que começava a se dispersar. Mas antes que ela pudesse responder, a polícia tomou o centro da praça. Os oficiais se movendo de maneira rápida e decisiva, cercando Clara, como se fossem abutres prontos para atacar. Façam a declaração. Você está presa, gritou um dos policiais, com uma voz grave que ecoou na noite. O pânico subiu como um balão. Prestes a estourar. Não, espera, Miguel gritou, empurrando-se contra a multidão. E seus olhos não saíam de Clara, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, não pode ser verdade. Diga que não é. Você é inocente. Mas as palavras pareciam fugazes, perdidas na torrente de vozes que zombavam e murmuro à volta deles. A mulher de cabelos claros ainda segurava a foto. Você não pode se esconder, Clara. Todos sabemos o que você fez. Ela continuava.
Mas a realidade de Miguel já estava se distorcendo. As peças do quebra-cabeça se moviam, e ele estava perdido. Cada segundo pareceu interminável. Então aconteceu. Uma explosão ensurdecedora reverberou pelo ar. Miguel olhou em volta, o instinto de proteção tomando conta. O barulho parecia de uma bomba. E naquele instante a estrutura da plaza tremeu sob os pés. O pânico se espalhou. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Clara ficou paralisada, o terror escrito em seu rosto. Clara! Miguel gritou, mas sua voz estava encoberta pelo caos. Ele a viu em câmera lenta, a imagem dela se distorcendo, o medo nos olhos crescendo. Antes que ele pudesse alcançá-la, uma sombra surgiu do lado. Um homem alto, pesado de expressão sombria, avançou em direção a Clara. Algo brilhou na sua mão. Era uma arma. Você não vai escapar, Clara! O homem gritou, puxando a arma, e a multidão se tornou pura confusão. Miguel sentiu um frio na espinha. Não! Ele berrou, mas era como se o tempo tivesse parado. O som da arma ecoou, um estampido que cortou a noite. Miguel ficou em choque, congelado. O que estava acontecendo? O homem estava atrás de Clara, e tudo o que ele conseguia fazer era assistir enquanto a cena se desenrolava. E antes que a mente dele pudesse processar, viu Clara se atirar na frente do homem. Não, não faça isso! Miguel gritou, e o tempo parou. A primeira bala atingiu Clara. Ela caiu para o lado, o corpo dela arqueando em dor. Como se o mundo inteiro tivesse desmoronado em seu peito. O grito dela ecoou, e o coração de Miguel se partiu em 1000 pedaços. Ele correu, avançando sobre a multidão, empurrando qualquer um que tivesse no seu caminho. Seu mundo desmoronava. Ele se jogou ao seu lado enquanto o homem desaparecia na confusão. As pessoas estavam gritando, as sirenes da polícia se aproximando. Mas ele só queria uma coisa. Clara, não. Fique comigo. Abra os olhos. Ele a segurava, o sangue dela misturando-se com a chuva que caía. Era uma cena devastadora. Clara, por favor. As lágrimas inundavam seu rosto. Ele não conseguia acreditar no que acontecia. Apenas diga que você está bem. Mas os olhos dela se fechavam lentamente, a luz se apagando. Ele sentia um nó se formar em sua garganta, uma dor que o fazia querer gritar até a alma. O que havia acabado de acontecer? Tudo que ele conhecia estava prestes a explodir. E então, em um último esforço, Clara sussurrou. Miguel, Lucas, você não sabe a verdade. A voz dela ficou mais fraca e a realidade dele azedava a cada segundo. Clara, fala comigo. O que você quer dizer? Ele segurou firme a mão dela, mas não havia mais resposta. O mundo ao redor sumia. A sirene da polícia ficava mais forte e a tela da vida de Miguel estava borrada. Ele havia feito um acordo com a dor, mas o que ela significava? E em meio ao desespero, as palavras dela ecoaram na mente dele como um mantra repetido. Você não sabe a verdade. O que Clara estava prestes a revelar. O que realmente significava todo esse passado. Uma sombra se aproximou, e, quando Miguel levantou a vista, tudo parecia confuso. Uma figura conhecida estava na multidão, olhando diretamente para ele. Era Rafael. Mas antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, o homem simplesmente virou-se e desapareceu na chuva. Miguel sentiu uma onda de dúvidas. O que mais poderia estar escondido? Como o passado e o presente se entrelaçavam de maneira tão devastadora? Ele mal podia processar. A tempestade havia começado, e tudo o que ele poderia fazer era esperar a próxima onda do destino. Miguel estava paralisado. As sirenes cortavam o ar, e toda a cena diante dele parecia um pesadelo. Clara estava no chão, ensanguentada, e ele só conseguia pensar que precisava conversar com ela, entender o que ela estava prestes a dizer. Clara, fique comigo, por favor. Ele a segurava, mas a fragilidade dela era palpável. Os olhos de Clara se fechavam lentamente, e a luz que antes brilhava neles começava a se apagar. Miguel, ela sussurrou, os lábios tremendo. Lucas,
A verdade. Mas a palavra mal tinha saído quando, de repente, os policiais cercaram o perímetro. O caos na praça aumentava e tudo parecia um labirinto de vozes gritando. Então, um estrondo ensurdecedor ecoou na noite. Uma explosão? As pessoas começaram a correr em todas as direções, e Miguel viu o pânico tomar conta enquanto ele tentava focar no que realmente importava. Clara. Ele precisava saber a verdade. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra se aproximou dele. Era Rafael, seu velho amigo, com um olhar preocupado. O rosto dele estava pálido e suas mãos tremiam. Miguel, você precisa sair daqui. Isso não é seguro. Rafael gritou, puxando Miguel para longe. Mas seu olhar fixo em Clara era inabalável. Ele não podia deixá-la. Clara, eu vou chamar ajuda, gritou Miguel, sentindo a desesperança ameaçando consumir sua razão. Porém, antes que pudesse se mover, um grupo de homens armados surgiu, com os rostos cobertos e ameaçando com armas. A tensão no ar era palpável, mais pesada que a chuva que continuava a cair. Rafael puxou Miguel para o lado, escondendo-se atrás de um dos pilares da praça. Você não entende, Miguel. Eles vieram atrás dela. E se você não se afastar, eles vão. A voz de Rafael falhou, enquanto as palavras penetram no coração de Miguel como facas. O que você quer dizer? Miguel perguntou, paralisado. Mentiras, segredos, tudo começava a se entrelaçar de forma insuportável. Quem são eles? O que Clara fez? No momento em que ela apareceu na sua vida, um inimigo antigo dela a seguiu. Agora, ele está aqui, e ele não vai parar, Rafael disse, com a voz baixa, mas cheia de urgência. Miguel sentiu as pernas ficarem fracas. Ele precisava proteger Clara, mas a incerteza estava matando-o. E então, surgiu do meio da confusão um homem que olhou diretamente para Clara. Um frio gélido tomou conta do peito de Miguel. Ele estava vestido de preto e tinha uma expressão que mais parecia uma máscara de terror. Clara, você não pode se esconder para sempre, ele gritou. E o mundo de Miguel se desfez em um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse reagir, algo irrompeu entre eles. Um tiro ressoou, e o homem caiu no chão. O olhar de surpresa em seu rosto, o sangue se espalhando na calçada molhada, enquanto Miguel arregalava os olhos, incapaz de se mover. O caos se instalou, mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente. O homem caído não era um qualquer. Ele era um dos mais perigosos criminosos da cidade, alguém que Clara tinha feito inimigo. E então, um eco de risadas cortou o ar, e Miguel percebeu que não era o único que havia ficado surpreso. A multidão então começou a gritar e a se afastar, mostrando um pânico ainda maior. Miguel, o que você está fazendo? Ele girou para ver Clara levantando-se, mancando. O rosto dela irradiava algo que ele nunca tinha visto antes. Era determinação e medo numa mistura avassaladora. Você precisa ir agora. Por que você não me contou? O que mais você está escondendo? Você estava nesse mundo o tempo todo? A dor em sua voz era quase insuportável, mas no fundo de sua mente, algo lhe disse que talvez isso não fosse tudo, que Clara guardava segredos que nem ela mesma estava pronta para enfrentar. Seus olhos se encontraram e ele viu uma mistura de dor e amor. Miguel, eu sou. E antes que conseguisse terminar, uma segunda explosão fez o chão tremer. E Miguel foi jogado para o lado. Luzes fortes surgiram ao redor, e a última coisa que ele ouviu antes de desmaiar foram gritos e a palavra traidora. Quando acordou, estava cercado por policiais e paramédicos. O que estava por vir era um mistério ainda mais profundo. E no fundo, a única pergunta que ecoava era: até onde Clara estava disposta a ir para se proteger? Miguel estava paralisado. As sirenes ecoavam. A confusão ao redor parecia um pesadelo sem fim. Ele tentava concentrar-se em Clara, que estava no chão, ferida e tão frágil, a luz em seus olhos se apagando. Clara, fique comigo. A voz dele estava alta,
desesperada, mas parecia que nada poderia quebrar o tumulto que se instalara. Tirou os olhos dela apenas para o tempo suficiente para ver o homem vestido de preto sendo cercado, e o caos se intensificar na praça. De repente, tudo ficou mais sombra do que luz. Miguel sentia uma pressão no peito, uma dor cortante, mas Clara o chamava com o olhar. Miguel, sua voz era apenas um sussurro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com o sangue que escorria. Miguel, é agora! Rafael gritou, puxando-o para longe do centro do tumulto. Precisamos sair. Eles vão atrás de você também. A urgência na voz de Rafael não podia ser ignorada, mas algo dentro de Miguel o prendeu ao lugar. Ele não iria deixar Clara. A poeira e a chuva misturavam-se, enquanto a multidão se dispersava. O homem caído tinha arrebatado a atenção de todos, mas a facada da verdade estava cravada em seu coração. Ele olhou para Clara de novo. O que você estava prestes a dizer? A verdade sobre Lucas? Cada palavra pesava como uma âncora em seu peito. Eu preciso que você entenda. Clara começou, mas um grito cortou o ar. Uma nova figura havia surgido do fundo da praça. Era uma mulher, alta e enérgica, com olhos que brilhavam como aço. Miguel franziu a testa. Ele a conhecia. Isabela era a esposa do antigo parceiro, de Miguel, que havia desaparecido um ano atrás. O choque era palpável. Você não pode ficar aqui, Miguel. Clara não é quem parece ser. Isabela disparou, e todos pararam virando-se para ela. Ela fez parte de tudo isso, do que aconteceu ao meu marido e à sua esposa. O murmúrio crescia, uma tempestade de vozes. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que você está falando? Miguel gritou, a confusão fervilhando em sua cabeça. Isabela se aproximou, a intensidade em seu olhar cruel. Ela foi quem propôs a operação. Se não fosse por Clara, muitas vidas não estariam perdidas. Clara olhou assustada, as palavras de Isabela a atingindo como balas. Não, você não entende. Eu apenas tentei ajudar. Foi uma armação. Ela estava em pânico, mas Miguel estava dividido entre a necessidade de acreditar nela e o que Isabela afirmava com tanta convicção. Clara, você está me dizendo que você estava envolvida? Foi você quem trouxe aquela gente para sua vida? A cada palavra, Miguel sentia a dor se intensificando. Ele não conseguia processar. A imagem de Clara como a luz na escuridão começava a se transformá-la em uma sombra obscura. E em meio a essa tempestade, os policiais começaram a cercar o perímetro, as vozes de comando ecoando mais alto. A pressão aumentou. Eles vão levar você, Clara, Miguel gritou, a sensação de impotência o desarmando. Mas Clara não olhou para ele. Ela fixou os olhos em Isabela. Eu não sou a criminosa que você pinta. Você não sabe a verdade. Essa não é a história toda. Clara gritou, mas apenas o horror refletido nos rostos da multidão lhe devolveu silêncio. O corpo de Miguel começou a tremer. O que mais estava escondido? Decida, Miguel. Você confia nela ou em mim? Você precisa fazer uma escolha. Ouvindo Isabela, uma vertigem começou a engolir a razão. Miguel estava à beira da tempestade. Tudo o que conhecia desmoronava em torno dele. Clara era a babá cheia de esperança ou uma peça crucial em uma trama obscura? Então, um barulho severo cortou a noite. Miguel olhou para trás e viu o homem de preto começa a se levantar. Ele ergueu um braço e, antes que Miguel pudesse reagir, ouviu um grito vindo de Clara. O tempo foi cortado em um momento. A cena se distorceu e tudo o que ele sabia estava prestes a mudar radicalmente. O homem tinha um objetivo, algo que poderia mudar o destino de todos. Clara, não! Miguel gritou, mas a certeza de que nada seria como antes já havia se estabelecido. No seu coração, ele sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma devastadora. E se Clara fosse, na verdade, um engodo, o que mais poderia explodir em suas vidas? Miguel estava paralisado. Ele viu o homem de preto erguer a arma em direção a Clara. O tempo parecia desacelerar, enquanto os rostos ao seu redor se contorciam em horror. Clara!
Não! A gritaria da multidão ecoava em seus ouvidos, mas ele só tinha olhos para ela. Ela estava a poucos passos dele, seu corpo curvado em dor. Miguel, eu não! Clara tentou gritar, mas sua voz falhou, e então tudo aconteceu muito rápido. Um movimento brusco, a arma disparou, e o som estrondoso cortou a noite. O impacto do tiro fez o coração de Miguel parar, mas não foi Clara que caiu. O homem de preto, quase uma sombra, despencou no chão. A expressão surpresa em seu rosto era quase surreal. Miguel não conseguia acreditar, o eco do tiro ainda ressoando em suas orelhas. Então, um segundo homem apareceu, também vestido de preto, e tudo ficou mais confuso. Ele olhou para Miguel e gritou: "Ele tinha ordens para te eliminar, Clara. O plano não estava completo." As palavras o atingiram como flechas, explodindo em sua mente como fogos de artifício. Miguel piscou, sem entender. O homem que caiu era apenas um além de muitos. E por que Clara estava no meio de tudo isso? Antes que pudesse reagir, o segundo homem atirou novamente, mas desta vez não foi um corpo que caiu. Um tiro transversal no céu iluminou a noite, e os policiais gritaram ordens, cercando os dois homens. "É agora, Clara!" Um dos policiais gritou, puxando Clara para longe, mas Miguel não se movia. Ele voltou-se para o homem caído, tentando entender tudo o que ele sabia estava desmoronando. O passado de Clara, o relacionamento deles, seria tudo uma farsa? "Clara!" Ele gritou novamente, lutando contra a maré da confusão. Mas o que ela disse a seguir fez seu mundo desabar ainda mais. "Você não sabe, Miguel," Clara exclamou, lágrimas nos olhos. "Eles queriam me usar para algo maior. Sua esposa, ela." O homem que estava caído, ainda respirando pesadamente, olhou para Miguel e murmurou: "Apenas diga a verdade, Clara. Diga que você é a única que pode aceitar isso." O homem estendeu a mão, indicando um objeto ao lado dele, um pequeno dispositivo. Um botão e um controle remoto. Miguel sentiu seu coração disparar. O que aquilo significava? O olhar de Clara estava carregado de pânico. "Miguel, se eles ativarem isso, tudo estará acabado. Você não pode." E antes que ela pudesse terminar, tudo explodiu em um clarão ofuscante. A multidão gritou e a praça se transformou em um caos de fumaça e luz. O choque o atingiu como um muro. Ele se agachou, protegendo o rosto, e ao se levantar, tudo tinha mudado. Quando a poeira assenta, a beleza da noite se tornara um campo de destruição. Miguel olhou ao redor, atônito. Clara estava não muito longe, mas agora um vácuo se formava entre eles. O homem que estava caído estava sumido, mas a ordem dos policiais havia mudado. Eles pareciam hesitantes, armados, mas em confusão. "Você é uma traidora, Clara." A voz de Isabela cortou a tensão, cheia de apoio. Você sabia o que estava fazendo com todos nós." Miguel olhou para Clara, que se encolheu com as palavras. Cada camada de confiança que ele tinha desmoronava, e o pânico ao seu redor não fazia sentido. O olhar da multidão atravessava sua alma. Ele queria entender, mas a traição pairava sobre eles como uma tempestade. "Não sou quem você pensa, por favor," Clara clamou, a voz cheia de desespero. "A verdade é mais complicada do que isso." Mas Miguel, nesse instante, estava entre a dor e a dúvida, as duas sombras se movendo. E assim, como um pesadelo, o verdadeiro terror da noite se revelava. Um grito ecoou quando uma silhueta conhecida apareceu das sombras. Rafael. Ele saiu da multidão e olhou para Miguel. "Você precisa saber. Foi tudo uma farsa. A Clara é a irmã de sua esposa." Miguel ficou paralisado. Sua mente girava e o chão parecia ceder. Então era isso. Clara sempre esteve ligada a todo esse horror. O que mais ele não sabia? Ele mal podia respirar enquanto o grito do amor e da traição ecoava em seu coração. Miguel ficou paralisado. As palavras de Rafael giravam como uma tempestade em sua mente. Irmã? Ele não conseguia processar. Clara era irmã de sua falecida esposa. O peso dessa verdade o esmagava. Isso não pode ser verdade.
gritou, implorando por respostas. O olhar de Clara estava perdido entre o desespero e a culpa. É a única explicação, Miguel. Clara e sua esposa eram parte de um mesmo plano. Um plano que ela não conseguiu seguir. Rafael insistiu. A multidão agora murmurava, inquieta, as vozes ecoando na praça. Miguel mal podia pensar. Tudo o que sabia estava dentro de uma névoa profunda. Clara, me diga que isso não é verdade. Ele a encarou com intensidade. O rosto dela estava branco como papel, e os olhos cheios de pânico. Eu não sabia. Eu não sabia que meu pai estava envolvido, Clara gritou, e cada palavra dela cortava o ar. Eles controlaram tudo, Miguel. Meu passado, eu fui forçada a desaparecer. Foi por isso que eu era uma mendiga, para escapar. Um grito gutural de Isabela interrompeu os pensamentos de Miguel. Isso é uma farsa. Você é a culpada de muitas tragédias. A indignação dela era palpável, e Miguel sentiu que a verdadeira batalha estava acontecendo bem na sua frente. Ele não sabia em quem confiar. Que tragédias, Isabela? O que mais aconteceu? Miguel perguntou, sua voz embargada de dor. A multidão estava em suspense, presa entre a verdade e a dúvida. Clara se aproximou, agarrando o braço dele, e ele conseguiu ver a desespero refletido em seu olhar. Miguel, eu não era uma criminosa. Eu estava tentando salvar minha irmã. Clara começou a explicar, mas a confusão na praça era intensa como nunca. E antes que ele pudesse absorver suas palavras, uma explosão ensurdecedora ecoou novamente. Um estrondo. Mais uma explosão. A pressão da força arremessou Miguel para o chão, e tudo ao seu redor se transformou em caos. Gritos, fumaça, visão embaçada. Ele se levantou, tonto, observando o cenário do horror. O pânico tomou conta. Partes do prédio próximo desabaram e a poeira subiu ao ar. Uma cena de filme de ação, mas muito, muito real. E entre tumulto, Clara desapareceu. O coração de Miguel disparou. Ele queria gritar seu nome, mas a cacofonia da destruição o abafou. Onde ela estava? Ele olhou em volta. A fumaça dificultava a visão. O desespero alcançava novas alturas. E então, uma figura emergiu da poeira. Um homem. Ele se movia rápido, determinado. Miguel sentiu uma onda de raiva e medo. Miguel! O homem gritou, e ele reconheceu a voz. Era Henrique, um dos antigos sócios que havia desaparecido questionavelmente. Eles estão vindo. Você precisa ir agora. Henrique estava ofegante, angustiado. Clara, ela não pode ser salva daquelas pessoas. Você precisa reviver a operação. Miguel parou, absorvendo tudo. A operação? O que Henrique estava dizendo? O que você quer dizer? Que operação? A queda do prédio atrás dele moldou um cenário de pânico. Mas algo na voz de Henrique era diferente. Você não entende. Clara não é apenas a irmã da sua esposa. Ela é a chave para tudo. E a única a quem eles querem. As bombas não eram exagero. Eles querem eliminar todos que estiverem envolvidos. Henrique respondeu, os olhos arregalados. O peso da gravidade se instalou em Miguel. Mas ela está ferida e eu não deixarei ela. Miguel sentiu uma onda de proteção lavar sobre ele. Ele não ia abandoná-la. Mas o que o homem disse fez suar frio. Se você não correr, poderá perder ainda mais. E se eles ativarem isso? Ele apontou para um pequeno dispositivo nas mãos de um dos homens de preto, que começavam a se reunir na praça. Miguel então percebeu. Aquilo era uma armadilha, não apenas para Clara, mas para todos ali. Um novo choque percorreu seu corpo, um abalo profundo na fundação da sua confiança. Como ele poderia seguir em frente? Ele não sabia qual era a verdade e qual era a mentira, mas correria e ele viu uma forma familiar entre as sombras. Era Clara, arrastando-se, mas não sozinha. Alguma coisa estava errada. O olhar dela estava longe. Miguel, eu não posso, ela murmurou, suas mãos estremecendo. E então aconteceu. O homem vestido de preto ativou um controle remoto. Uma luz vermelha começou a piscar, e uma contagem regressiva ecoou no ar. 5,
4. O pânico tomou conta de Miguel como um tsunami, mas não havia tempo. Clara, vamos! Ele gritou, correndo até ela, e suas mãos se encontraram. Mas o olhar dela era vazio, e antes que pudesse entender, outro barulho ensurdecedor ecoou. E o chão abaixo deles começou a tremer. O que estava prestes a acontecer não era apenas o fim. Era o início de uma verdade mais profunda do que poderia imaginar. E então, no último flash da luz, no feixe de fumaça e gritos, um pensamento ecoou na mente de Miguel. A verdade pode ser mais devastadora do que a dor. E no instante em que Clara se despediu dele, tudo ao redor se desfez em sombras. Miguel estava em estado de choque, ainda cercado pelo caos que se desenrolava ao seu redor. A fumaça e os gritos pareciam ensurdecer seus sentidos. Ele não conseguia acreditar que Clara, a mulher que trazia luz à vida dele, estava sendo acusada de tantas coisas. E ao mesmo tempo, seu coração disparava. Quando pensava na revelação de que ela era irmã de sua esposa. Clara, ele gritou, tentando atravessar a confusão. Mas ela estava se afastando dele, cercada pela polícia e por figuras sombrias, que pareciam ansiosas, como predadores esperando a hora de atacar. O olhar dela, antes tão cheio de vida, agora era uma mistura de medo e determinação. Não é o que você pensa, Miguel. Clara chamou de volta, sua voz cortada pela intensidade do momento. Eles estão usando isso contra mim. Eu só queria proteger você e Lucas. O pânico enchia o ar, e Miguel sentia a tensão crescendo como se seu peito fosse explodir. Ele mal sabia em quem acreditar. Mas você tem que me contar a verdade. Por que você não me disse nada disso antes? Miguel sentiu o nó na garganta apertar. A dor na sua voz fazia Clara hesitar, mas ela precisava se levantar e lutar. O que importa agora é salvar Lucas. Clara gritou, olhando ao redor em desespero. A rivalidade, os erros do passado, tudo parecia tão distante agora, como se não importasse mais. Ela se virou para Rafael e Henrique. Precisamos agir, eles não podem levar vocês também. Isso foi um chamado para a ação. Miguel, agora com um propósito renovado, se lançou em direção a Clara. Ele sabia que precisava protegê-la, mas também precisava entender. Clara, quem é este homem? O que ele é para você? O que você sabe sobre o que aconteceu com minha esposa? Ele é parte da organização que me forçou a desaparecer. Eu só queria me safar. Eu não queria que você fosse puxado para isso. Eu não sou criminosa. Ela estava desesperada. A força que a movia era a verdade. Mas a dúvida na mente de Miguel a deixava ainda mais vulnerável. Então é verdade. Foi tudo uma armação. As perguntas saíam, mas a resposta não conseguia atravessar a confusão na cabeça dele. O tempo estava escasso, e as sirenes se aproximavam. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante, Miguel deu um passo à frente. Eu vou lutar por você, Clara. Não importa quem você é ou o que fizeram com você. Eu vou encontrar um jeito de desmascarar isso tudo. No fundo, Miguel, você precisa saber que há mais em jogo do que apenas nós. Clara implorou, quase ofegante. Eles têm planos para você, e não é só porque você está comigo. As palavras dela eram como balas. Ele entendia agora que a vida dele estava entrelaçada de forma irreversível com a dela. E com a verdade do passado pesando sobre os ombros deles, eles precisavam voltar para Lucas, para onde tudo tinha começado. O pequeno garoto, a luz que tinha juntado eles. Assim que ele estendeu a mão para Clara, o caos ao redor deles parecia se acalmar. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Vamos juntos, Miguel. Não importa o que aconteça. Esta é a nossa chance de fazer tudo diferente. Com uma nova determinação, Miguel pegou a mão de Clara e se lançou para a saída da praça, em direção ao carro que o esperava. Mas então, uma sombra se ergueu à frente deles. Era o outro homem de terno escuro, com um sorriso de satisfação que desfigurava seu rosto. Vocês não vão a lugar nenhum. O que seria tudo isso?
Miguel e Clara estavam prestes a enfrentar o maior teste de suas vidas, uma batalha que não era apenas por eles, mas por Lucas e a verdade que precisava ser desenterrada. E enquanto preparavam-se para a luta, Miguel percebeu que o passado e o presente estavam prestes a colidir de forma devastadora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir, e não saia daí. A próxima história está chegando com emoções ainda mais intensas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. E para quem ama histórias intensas, você já pode clicar na próxima história que apareceu na tela e acompanhar outra jornada igualmente emocionante.